Ata da 12ª Sessão Extraordinária, em 29 de março de 2007. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente Carlos Bolsonaro e Silvia Ponte, ambos a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, Guaranás, S. Ferraz, pastora Márcia Teixeira, Argemiro Pimentel, Jorge Mauro, Patrícia Murim, professor Célio Luparelli, Jorge Felipe, Cláudio Cavalcante, André Gouveia Vieira, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Dr. Nelson Ferreira, Nadim do Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Dr. Jairinho, Átila Nunes Neto, Carlos Caiado, Leila do Flamengo, Romualdo Boaventura, Tereza Berg, Rogério Bittar, Wilson Leite Passos e Aloysio Freitas. Assume a presidência o senhor Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 17h25. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, antes de mais nada, senhor presidente, estou fazendo hoje uso dessa tribuna porque em várias casas legislativas em todo o país, todos os parlamentares da nossa legenda do Partido Comunista do Brasil fizeram uma saudação toda especial aos 85 anos do nosso partido. E antes mesmo de fazer um pronunciamento oficial, reproduzindo um pouco do que foram esses pronunciamentos por todo o Legislativo de todo o Brasil, gostaria somente aqui de dar duas informaçõezinhas a respeito de hoje, aí, do que a gente está dando entrada, além de projetos de lei, daquilo que a gente sempre vem fazendo. Primeiro, uma indicação legislativa para o Executivo, que eu acho que é de um interesse muito grande, principalmente dos servidores públicos dessa Casa, como servidores públicos também do Tribunal de Contas do nosso município. Na semana passada, o prefeito César Maia, ele decretou e instituiu um auxílio educação para o servidor, mas somente do servidor público do Executivo. Então, hoje a gente está aqui fazendo uma indicação legislativa no intuito de que o prefeito César Maia estenda esse benefício, esse auxílio, aos demais servidores, tanto daqui da nossa casa, como também para os servidores do Tribunal de Contas do município do Rio. Dado isso, antes de fazer um pronunciamento oficial sobre os 85 anos do Partido Comunista do Brasil, também gostaria de trazer aqui uma homenagem muito especial que eu estou apresentando à Casa, que é uma moção em homenagem aos 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro. E, quer dizer, muito me orgulho, também estou fazendo aí um pedido para que a gente faça uma sessão no sindicato, que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos fez contato conosco, e muito me orgulhou o pedido dele para que a nossa Casa pudesse realizar uma sessão solene no próprio Sindicato dos Metalúrgicos. Então, nós vamos fazer uma sessão solene, esse é o intuito, fazer uma sessão solene dos 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos. Trouxe aqui, até vou ler aqui a moção para ficar registrado, para ficar no registro dos anais dessa Casa. O Sindimetal foi fundado em 1º de maio de 1917 e, desde então, sua história foi marcada por lutas heróicas em defesa dos operários e dos interesses históricos de todos os trabalhadores. Direitos trabalhistas, como férias e 13º salário, só foram possíveis porque contaram com a intensa mobilização dos metalúrgicos. Em 1956, é inaugurado o Palácio dos Metalúrgicos, construído pelos próprios operários, na rua Ana Neri, número 152, São Cristóvão. A sede do sindicato foi palco de memoráveis momentos da democracia, como a resistência dos marinheiros e metalúrgicos contra o regime militar em 1964, que acabou com a sede invadida pelos militares. Hoje, o Sindimetal continua honrando a sua história, tendo capitaneado greves e mobilizações que redundaram no ressurgimento da indústria naval em nossa cidade. Então, essa é uma moção
de homenagem aos metalúrgicos, ao Sindicato dos Metalúrgicos, pelos seus 90 anos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje o que me traz aqui a esta tribuna é o registro que não poderia deixar de ser feito por essa casa, que, como já falei, é um registro que está sendo feito nas demais casas em todo o Brasil. No último dia 25 de março, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, completou 85 anos de existência, sendo o partido mais antigo e, posso aqui dizer, também o mais jovem. Mais antigo porque nenhum outro partido logrou completar tanto tempo em atividade contínua. E o mais jovem porque ainda continua sendo portador dos sonhos mais generosos que movem gerações de lutadores pela liberdade, democracia, direitos dos trabalhadores, pela soberania nacional e pelo socialismo. O Partido Comunista do Brasil nasceu em 25 de março de 1922, sob a influência da Revolução Russa de 1917, comandada por Lenin e pelo Partido Bolchevique. O partido não surgiu como um corpo estranho ou exótico à sociedade brasileira. Suas raízes são antigas, ligadas à longa história de luta de classes e, principalmente, a seus desdobramentos a partir da segunda metade do século XIX, quando se acentuou a contradição entre o escravismo, que fenecia, e o modo de produção capitalista, que nascia. Em seu primeiro congresso, o partido reuniu 9 dirigentes proletários: o jornalista Astrogildo Pereira, o advogado Cristiano Cordeiro, os alfaiates Joaquim Barbosa e Manuel Sendon, o gráfico João da Costa Pimenta, o vassoureiro Luiz Pérez, o eletricista Hermógenes Fernandes da Silva, o barbeiro Abílio Ginechetti e o pedreiro José Elias da Silva. Eles representavam 73 militantes de associações políticas de trabalhadores do Distrito Federal, do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Há notícias de que delegações de Santos e Juiz de Fora, Passo Fundo e Livramento não conseguiram ir a Niterói para participar do congresso onde nasceu essa experiência vitoriosa. O Partido Comunista do Brasil sempre esteve na vanguarda da conquista e defesa dos direitos sociais, trabalhistas e democráticos do nosso povo. Persistiu na organização do proletariado da cidade e do campo, liderou greves memoráveis, ajudou a construir sindicatos. Seu nome está associado às grandes lutas e conquistas avançadas, materiais e espirituais da sociedade brasileira. É o partido da defesa da soberania nacional e da luta contra a dominação imperialista. Em 1934, liderou a Aliança Nacional Libertadora, um amplo movimento que envolveu vastos setores da sociedade brasileira em torno de um programa nacional e democrático contra a exploração de nosso povo. Em sua trajetória, o partido teve de variadas formas de atuação, enfrentou adversidades e sofreu ataque das forças reacionárias, mas nunca fugiu à luta. O sangue de seus militantes se escreve nas páginas da luta de nosso povo pelo progresso social. Em 1935, comandou a insurreição comunista. Nos anos 70, enfrentou a ditadura militar nas selvas do Araguaia, lutando pela liberdade e pela democracia. Durante todo esse tempo, o partido teve de dar o salto necessário para superar a pouca assimilação da teoria revolucionária, compreender os princípios do marxismo e aprofundar o conhecimento da realidade brasileira. A reorganização ocorrida na Conferência Extraordinária em 1962, que completou 45 anos em 18 de fevereiro de 2007, combateu o revisionismo, que levou a União Soviética a trilhar o caminho do retorno ao capitalismo, e reafirmou a continuidade do Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922. Em 1995, o partido aprovou o Programa Socialista, que desenvolve a compreensão da construção do socialismo a partir da realidade concreta brasileira. Em seus 85 anos de vida, o partido fez esforços para divulgar o marxismo-leninismo, a teoria revolucionária do proletariado. Publicou continuadamente obras clássicas, livros, materiais e diversos jornais e revistas. Edita até hoje seu órgão central, o jornal Classe Operária, fundado em 1º de maio de 1925. Em 1981, criou a revista Princípios, que desde então circula ininterruptamente. Hoje, o PCdoB é a principal referência de esquerda brasileira na internet, com o Portal Vermelho, que é o portal mais acessado do campo progressista.
O partido teve grande papel ajudando a conceituar e fundamentar a crítica ao neoliberalismo na década de 90, em plena turbulência da crise do socialismo no leste europeu e na ex-União Soviética. Os comunistas brasileiros se esforçaram para desenvolver a teoria marxista e reafirmar a defesa do socialismo científico, concomitantemente à produção de ideias e ação prática que contribuíram para desmascarar a implementação do projeto neoliberal no país, sob os governos de Collor e, principalmente, de Fernando Henrique Cardoso, abrindo caminho para a vitória das forças populares, que, em 2001, iniciaram um novo ciclo na história nacional. Como parlamentar, também gostaria de fazer agora uma referência justamente sobre a atuação do PCdoB no parlamento nesses anos históricos. Como todos sabem, essa atuação foi grandemente limitada, pois durante a maior parte de sua existência, o partido esteve na clandestinidade. Aliás, sempre que a democracia é golpeada no Brasil, são os comunistas os primeiros a serem perseguidos, pois são os seus mais ferozes oponentes. E sempre que o país respira os ares da liberdade, os comunistas crescem sua influência e estreitam seus laços com a massa, refletindo isso em influência parlamentar. Quero dar o exemplo, como foi o caso de 1945, quando o partido elegeu um senador, Luiz Carlos Prestes, e 14 deputados, entre eles João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Jorge Amado, entre outros. É bom abrir aqui um parênteses para registrar a imensa afinidade histórica entre o partido e o que mais de elevado se produziu em termos culturais no Brasil. Foram ligados ao partido, além de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Portinari, Paulo da Portela, além de centenas de outros intelectuais e artistas, que, se fossem citados aqui, ocupariam todo o tempo da nossa intervenção. Sem que eu terminasse de nomear, cito apenas mais um que continua entre nós, lúcido e ativo, e é motivo de orgulho para todos os brasileiros, como Oscar Niemeyer. Voltando às eleições de 1945, a bancada comunista teve um papel destacado na Assembleia Constituinte de 1946, defendendo um programa democrático avançado, anti-imperialista e anti-latifundiário, impondo pela primeira vez o debate de questões democráticas e nacionais. Das eleições de 1946, o partido obteve maioria de votos no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em São Paulo, Santos, Campinas, Sorocaba, Recife, Olinda, Natal e Aracaju. Obteve também cerca de 10% dos votos, quase 600 mil, para seu candidato à presidência da República, Iedo Fiuza. Em 1947, o fenômeno se repetiu. O partido elegeu 46 deputados estaduais, 17 vereadores em São Paulo e alcançou a maioria nas câmaras de Santos, Sorocaba, Santander, Jaboatão. Aqui na Câmara do Rio, o partido elegeu também a maior bancada, com 18 vereadores. Desta bancada, fazendo parte outro grande nome da cena cultural brasileira, Aparício Torelli, autonomeado com o pseudônimo de Barão do Itararé. Abro outro parêntese aqui para dizer que já estamos no ano do Pan-Americano. É interessante resgatar que a construção do estádio Mário Filho foi motivo de embate entre a bancada comunista e o então vereador Carlos Lacerda, que defendia a construção do estádio em Jacarepaguá, que defendia a construção do estádio Mário Filho em Jacarepaguá, enquanto os comunistas defendiam onde foi realmente instalado no Maracanã, que era uma área do Jockey Club no bairro do Maracanã. O partido, portanto, crescia cada vez mais, mas não se preveniu contra o ultradireitismo que crescia na conjuntura política, reforçado pelo governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra e pelos remanescentes do fascismo. A campanha anticomunista recrudesceu e levou, em 7 de maio de 1947, à cassação do registro legal do partido. Em 10 de janeiro de 1948, a cassação de todos os mandatos de seus parlamentares. Hoje, o partido vive, desde 1985, seu mais longo período de legalidade. Toda uma nova geração de comunistas se forja neste contexto. O PCdoB busca responder aos desafios desta quadra histórica, onde atua em condições de defensiva estratégica do movimento revolucionário. Tira lições dos erros, das experiências socialistas do século XX, propondo um socialismo renovado, coerente com seu tempo, sem modelos preconcebidos, um socialismo que será fruto da luta coletiva dos trabalhadores e construído de acordo com as características de nossa cultura e de nosso tempo. E o PCdoB tem crescido.
participa do governo Lula desde o seu primeiro mandato e ajudou a construir a sua primeira vitória numa aliança que começou em 1989, consolidou seu nome, ampliou sua bancada e a batalha no Legislativo e no Executivo por um Brasil igualitário, soberano e desenvolvido. Nas eleições do ano passado, o PCdoB elegeu 13 deputados federais e, depois de 60 anos, um senador, sendo o quinto partido mais votado na eleição para o Senado Federal, com 7,5% dos votos em todo o território nacional. Mas o partido não se limita à atuação parlamentar. Cresce nossa influência no movimento social e popular. Somos hoje uma força considerável no movimento sindical. Temos uma juventude forte e vibrante e ampliamos cada vez mais nossa influência entre a intelectualidade progressista. Ao comemorar os 85 anos do PCdoB, quero só fazer o elogio ao passado, não só fazer o elogio ao passado, mas expressar a confiança no futuro. Como disse o saudoso camarada João Amazonas, havemos de vencer e venceremos. Então, senhor presidente, essa aqui foi uma singela homenagem que pude fazer dessa tribuna, aproveitando esta oportunidade que por diversas vezes me inscrevi, mas não tive a sorte de nós podermos ir à frente com uma sessão completa para que eu pudesse aqui fazer a homenagem próximo ao dia 25 de março, mas é nessa oportunidade que faço a justa homenagem ao meu partido, a um partido que, com certeza, abrilhantou em muita democracia nesse nosso país. Tenho certeza de que, hoje, se nós temos aqui um parlamento combativo, vigoroso, e que pode falar e que pode expressar suas ideias, combater a direita, combater os racionários, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, lutam contra a democracia, o Partido Comunista ele teve, de certa forma, um grande papel jogado na sociedade brasileira, e é por isso que eu presto essa justa homenagem ao PCdoB. Muito obrigado a todos. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer a mesa diretora na forma regimental e a constituição das comissões especiais composta por 5 vereadores no prazo igual à da sessão legislativa do ano 2007, com a finalidade de acompanhar e participar, inserir a Câmara dos Vereadores nos eventos e atividades comemorativas dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1945/2007. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do plenário desta Casa de Lei no dia 12 de abril de 2007, das 9 horas às 13 horas, para a realização do seminário pelo direito da mulher decidir. Do vereador Pedro Porfírio. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1968/2007. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 14 de maio de 2007, às 10 horas, para a realização de solenidade para a entrega das medalhas de mérito esportivo pan-americano a Jorge Luiz da Silva de Medeiros, esportista, e ao senhor André Peneiras, concedido conforme a resolução da mesa diretora 6.015/2007 e 5.707 de 2006. Vereador Jerominho. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado.
Requerimento 1915/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário desta Casa de Leis no dia 23 de maio, decorrente das 18h30 às 21h30, para a realização de entrega de medalha esportiva pan-americano à vereadora Patrícia Morim. Vereador Stepan Dessacian. Os vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1916/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário desta Casa de Leis para o dia 21 de maio de 2007, das 18 às 21 horas, para a realização da entrega de conjunto de medalha Pedro Ernesto à tia Maria do Jongo. Autor, vereador Rogério Bittar. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1917/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido a medalha esportiva pan-americano a Lúcio Flávio dos Santos, por sua contribuição para o desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro. Vereadora pastora Márcia Teixeira. Os vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1918/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano a Luiz André Gomes, por sua contribuição ao desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora pastora Márcia. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1919/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano a Luiz Carlos Quintanilha Luizinho, por sua contribuição para o desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora pastora Márcia Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1920/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedida a medalha de mérito a medalha esportiva pan-americana a Robson Vicente Gonçalves, a BED, por sua contribuição para o desenvolvimento esportivo na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora pastora Márcia Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1921/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedida a medalha Mérito Esportivo Pan-Americano a Mauro Geraldo Galvão, por sua contribuição para o desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora pastora Márcia Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1922/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano a Mário César Guimarães da Silva, por sua contribuição para o desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora pastora Márcia Teixeira. Os vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1925/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao advogado Marivaldo Lira Alves. Vereador Agemiro Pimentel. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1926/2007.
Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao deputado estadual Jorge Said Pisciani. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1930/2007. Requer a nobre mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano pelos relevantes serviços prestados ao senhor José Antônio Rangel de Moura, judoca. Doutor Nelson Ferreira, vereador. Requeiro os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1931/2007. Requer a mesa. Requerimento a nobre mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano pelos relevantes serviços prestados ao senhor Virgílio de Castilho, triatleta. Vereador doutor Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 1933/2007. Requeiro a nobre mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito esportiva pan-americano pelos relevantes serviços prestados ao senhor Lídio Toledo de Araújo, médico ortopedista. Vereador doutor Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1932/2007. Requeiro a nobre mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano pelos relevantes serviços prestados ao senhor Joel Natalino Santana, técnico de futebol. Vereador doutor Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1934/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental interno, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto pós-mortem a André Filho, autor da Cidade Maravilhosa, hino oficial da cidade do Rio de Janeiro. Vereador Rogério Bittar. Senhores vereadores que aprovam, que permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1935/2007. Requer a mesa diretora, na forma disposto no artigo 313 do Regimento Interno, que seja concedida a medalha Pedro Ernesto à Escola Portátil de Música. Vereador Eliomar Coelho. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1916/2007. Requer a mesa diretora, na forma do disposto no artigo 313 do Regimento Interno, que seja concedida a medalha de Pedro Ernesto ao senhor Antônio Pedro Borges de Oliveira. Vereador Eliomar Coelho. Senhores vereadores que aprovam, quero permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1938/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Cine Santa Teresa, na pessoa de sua diretora artística Fernanda de Oliveira e de seu produtor executivo Adistilt. Vereador Renato Moura. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1939. Requer a mesa diretora,
com fluxo no regimento interno, que seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano ao professor Isaías Tinoco, supervisor do futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Vereadora Leila, do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1940/2007. Requer a mesa diretora com fluxo no regimento interno que seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto a Carlos Tiago Cesário Alvinho. Vereadora Leila, do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1941/2007. Autora Verônica Costa. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais, que seja concedida a medalha de mérito esportivo pan-americano ao presidente do Tijuca Tênis Clube, Vitor César Pereira de Freitas, pelos relevantes serviços prestados ao esporte carioca e brasileiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1942/2007. Autora, vereadora Verônica Costa. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais, que seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto, medalha esportivo pan-americano ao professor de Educação Física Murilo Balchur Filho, pelos relevantes serviços prestados ao esporte carioca e brasileiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 1943/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à professora Alba Zawar, socióloga e antropóloga. Vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1946/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao ginasta Diego Matias Hipólito. Vereadora Patrícia Amorim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1947/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano à ginástica Daniele Matias Hipólito. Vereadora Patrícia Amorim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1948/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano à judoca treinadora da Seleção Brasileira de Judô Feminino, Osicléia Cardoso Campos. Vereadora Patrícia Amorim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1949/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americana à nadadora olímpica Mariana Nery Brochado. Vereadora Patrícia Amorim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1950/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao medalhista olímpico Ricardo Prato.
Vereadora Patrícia Morim. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1951/2007. Requeiro a nobre mesa diretora na forma regimental, concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano pelos relevantes serviços prestados a senhor Denilson Custódio, técnico de futebol. Vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1952/2007. Requeiro a nobre mesa diretora na forma regimental, concessão de medalha de mérito pan-americano pelos relevantes serviços prestados à senhora Roberta Perilier, técnica de nado sincronizado. Vereador Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1953/2007. Requeiro a nobre mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano pelos relevantes serviços prestados à senhora Panela Imbico Nogueira, nado sincronizado. Vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1923/2007. Requeiro a mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Tenente Coronel PM Cláudio Alexandre Souza Franco pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Plenário Teotônio Vilela, 21 de março de 2007, assinado pelo vereador Sebastião Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1924/2007. Requeiro a mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Eugênio de Freire Basto pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Plenário Teotônio Vilela, 21 de março de 2007, assinado vereador Sebastião Ferraz. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, se torna entrada no dia. A presidência comunica o falecimento da senhora Laura Montebello, mãe do nosso conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, Thierry Montebello. Eu pedia 1 minuto de silêncio. A presidência informa também que o velório de Laura Montebello vai ser na ordem terceira do Carmo até amanhã ao meio-dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto parcial oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2022
272/2004, de autoria do senhor vereador Índio da Costa, que inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro a Maratona da Cidade do Rio de Janeiro. Em votação. Os postos de votação já estão abertos. Senhores vereadores que se encontram nos seus gabinetes, despachando, peço aos seus eleitores que passe mais tarde, mas que o vereador precisa votar para que a sessão não caia. Mantenha o verbo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 22 vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria votará em votação. Votaram sim 3, não 19. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 502/2005, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que autoriza o Poder Executivo a construir em Jacarepaguá uma unidade de ensino para atendimento exclusivo aos alunos portadores de necessidades especiais. Está pendente do parecer. Convido o novo vereador Jorge Felipe para emitir parecer pela Comissão de Finanças. Não estando presente, convido a vereadora Andréa Gouveia. Não estando presente, convido a vereadora para dar o parecer. Contrário, presidente. Pela manutenção do veto. O parecer pela Comissão de Finanças. Pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto. Pela Comissão de Mérito, convido o vereador doutor Jairinho para emitir parecer. Favorável, excelentíssimo senhor presidente. Pela rejeição.
Pela comissão de mérito, é rejeição. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Em votação. A votação tem que ter votação da maioria. Já está indisponível o placar de votação. Senhores vereadores que se encontram nos seus gabinetes, compareça ao plenário para a votação. O painel registra a presença de 41 vereadores. É possível que todos ou a maioria esteja nos seus gabinetes. Então, eu peço que venha votar o projeto, e um bom projeto do vereador Chiquinho Brazão. A presidência vai encerrar a sessão, a votação. Presentes, 18 vereadores. Não há quórum para deliberar. Votaram sim 3 e não 15. A matéria voltará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2057/2004, de autoria do vereador Eleomar Coelho, que altera a denominação do logradouro público denominado Largo da Lapa, localizado no bairro da Lapa, para o Largo da Lapa, Geraldo Pereira, falecido em 1918-1955. A matéria está pendente de parecer de mérito. O presidente convida o vereador Rubem de Andrade para dar o parecer de mérito. Pela rejeição do veto, senhor presidente. Pelo parecer da comissão de mérito, mantida a rejeição ao veto. Não há vereador ninguém inscrito.
Encerrada a discussão, em votação. Está liberado os terminais de votação. A presidência vai encerrar a sessão. Presentes votando 17 vereadores, sim 1, 16 não. Não havendo não há quórum para deliberar. Enviado, não havendo número legal de quórum, dou por encerrado a sessão. Lembrando, senhores vereadores, que hoje, às 18h30, a entrega de moções, requerimento do vereador Dr. Nelson Ferreira. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.